Oi, 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 meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula gravada nossa? Essa aula gravada, galera, eu quero máxima atenção de vocês, porque é uma aula que nós estamos corrigindo o nosso formulário avaliativo, o nosso último formulário avaliativo desse terceiro período. Formulário este que valia aí 20 pontinhos, fechando aí a nossa sequência de avaliações do nosso terceiro período e que falou exatamente sobre período simples e a constituição das funções sintáticas desse período simples. Então, pega seu formulário, que já foi liberada toda a nota de vocês, peguem o recibo de respostas de vocês e vamos lá. Qualquer dúvida, deixa eu só mudar o videozinho aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem quanto à correção, se não tenha ficado claro no vídeo, com o vídeo, vocês podem mandar um e-mail, podem mandar um comentário particular ou podem tirar a dúvida na nossa aula ao vivo, ok? Vamos lá, então? Vamos seguir? Então, primeira questão que nós tínhamos aqui, amores, deixa eu só puxar o vídeo para cá, era um fragmento de um poema, e nesse fragmento de poema nós tínhamos várias questões em relação a tipo de sujeito, a transitividade verbal. E nós pedimos para vocês assinalarem a questão, o item correto, ok? Então, vamos lá, nós temos aí um fragmento de verso com 3 versos curtíssimos, mas riquíssimo em termos de construções sintáticas. Vamos? Então, ó, sujeito do verbo falar e silenciar possuem o mesmo referente. Se eu estou falando que eles possuem o mesmo referente, gente, estou falando sobre o ponto de vista sintático e semântico. E esse item é equivocado, tá, amores? Por uma razão. O sujeito do verbo falar é um sujeito desinencial nós. E o sujeito do verbo silenciar é exatamente o que aqui. Então, ele é um sujeito simples. Então, eu tenho referentes diferentes aí. E, ao mesmo tempo, referentes semânticos e sintáticos diferentes. No caso do falamos, nós temos sujeito desinencial. No caso do silenciar, a gente tem sujeito simples, e que semanticamente são distintos ainda. Então, item equivocado. Quanto à transitividade verbal, o verbo haver pode ser classificado como intransitivo. Queridos, tomem cuidado com uma coisa: o verbo haver, no sentido de existir, é a oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Então, ele não vai ter um sujeito explícito ali, no entanto, ele vai ter transitividade direta. Então, aqui, a nossa transitividade do verbo haver aqui é o que silenciar. Esse o que silenciar funciona como objeto direto do verbo haver. Então, é transitivo direto e não intransitivo. Intransitivo não exige complemento. Este verbo exige complemento. O que ele não está exigindo é sujeito, ok? O vocábulo ainda tem a função sintática de adjunto adnominal. Lembrem-se que adjunto adnominal está próximo, delimita, especifica um nome e não um verbo. O ainda, gente, é um adjunto adverbial que traz a marcação de temporalidade. E ele vem muito casadinho aqui, o falamos tudo, e ainda há o que silenciar. Esse ainda está trazendo a ideia aí de temporalidade, tanto para o verbo haver quanto para o verbo falar. Então, ele é um adjunto adverbial. Por não estarem explícitos no texto, os verbos presentes possuem sujeitos indeterminados. Amores, esse item, se você respondeu ali como equivocado no A, você já sabe que ele é errado, porque eu tenho quantos verbos aí? Falar, haver e silenciar. No falar, eu tenho sujeito desinencial. No haver, eu tenho oração sem sujeito. E no silenciar, eu tenho sujeito simples. Então, eu tenho sujeitos determinados aí no desinencial e no simples. Então, é um item equivocado. E o nosso gabarito é letra E. O verbo haver, no contexto apresentado, é impessoal. Ele está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir é impessoal. E aí tem oração sem sujeito. É o item coraçãozinho fofinho aí, gente. Pode marcar esse lindo e feliz, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Amores, essa próxima questão é a questão que brinca com a interpretação de texto também e, ao mesmo tempo,
traz aí um contexto sintático bem interessante, porque são frases muito curtinhas, mas que têm uma profundidade aí de interpretação bem interessante. Amanhã eu vou. Tá o lobo mau ali escorado na árvore e fala, amanhã eu vou. Aí chega o amanhã, ele tá meio preguiça, então ele fala, eu deixo para amanhã, eu deixo para amanhã, hoje eu vou. E aí quando ele chega, ele já vem e faz assim, putz, aí agora somos os três porcões, o lobo mau procrastinador. O procrastinar é esse que vai empurrando com a barriga, né? Se você tem um prazo, por exemplo, de uma semana para fazer o formulário, você fala, amanhã eu vou fazer. Aí vai procrastinando, chega o amanhã, aí se torna o amanhã do amanhã, o amanhã do amanhã do amanhã, até ficar com a corda no pescoço, empurrou tanto com a barriga que ficou com a corda no pescoço. O procrastinar é isso. Então a gente tem um amanhã aí que não está no espaço de só ser o dia de amanhã, mas de ser o empurrar com a barriga. Bem comum do dia a dia, né, gente? A gente vai procrastinando as coisas, não tem como. De acordo com os recursos linguísticos apresentados na tirinha, assinale. Nossa, estou perdida aqui com o vídeo. Assinale a alternativa incorreta, ok? Essa era uma questão de interpretação bem tranquila, gente. E, assim, de cara a gente consegue matar aí a resposta. Nas três ocorrências do vocábulo amanhã, que é um adjunto adverbial, refere-se ao mesmo momento de fala do personagem. Será que é? Não, galerinha. Aí a gente tem vários momentos de fala que ele foi procrastinando. Por isso que aparece lobo mau procrastinador. Então, o item da gente marcar é esse daí. A gente tem momentos de falas distintos. Então, chegou o amanhã, ele falou: tô com preguiça, vou amanhã. Mas já não é o amanhã do dia 29, vai ser o amanhã do dia 30. Chega dia 30, vai ser o amanhã do dia 1º. Chegou o dia 1º, vai ser o amanhã do dia 2. Então, é o procrastinador que nós temos aí. Os demais itens estão corretíssimos. Podemos afirmar que na tirinha os adjuntos adverbiais são temporais. Sim, certíssimo. Amanhã, hoje e agora. São três adjuntos adverbiais temporais aí. Amanhã eu vou, o verbo expresso na oração é intransitivo. O verbo ir é um verbo intransitivo que às vezes aparece com a circunstância de lugar. Ir à festa, ir ao cinema, ir amanhã, que aí já é um temporal. Então, assim, é um verbo intransitivo. Apareceu o verbo ir, gente, nem cogita, é verbo intransitivo, ele não exige complemento obrigatório. Mal tem a mesma função sintática que procrastinador, lobo mau, ou mau lobo procrastinador, como aparece na tirinha. Sim, amores, são adjuntos adnominais aí, fazendo a referência ao lobo. A expressão os três porcões exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Exato, tá certinho, queridos. A gente tem aí o agora como um adjunto adverbial, somos como nosso verbinho de ligação e os três porcões como uma característica para o nosso sujeito aí, sendo que o nosso sujeito é desinencial, ok? É um desinencial nós. Vamos lá para a nossa questão 3. Essa questão 3 é super fácil, estava em um dos nossos slides, como uma dica assim, maravilhosa, que foi o slide de objeto indireto, gente, de tipos de complementos verbais. Nós temos aqui um processo de interlocução entre a Carla e um segundo interlocutor, falando sobre o Marcos. Então, um processo de fala curtinho aí. Nas comunicações cotidianas, percebemos que o uso dos pronomes na estruturação sintática das orações pode causar ruídos, ambiguidades, desvios à norma padrão. Diante disso, assinale, faça a análise do excerto desse fragmento e assinale a alternativa correta. O pronome você é classificado como oblíquo. Para tudo, porque já está errado já daí. O pronome você, gente, é um pronome de tratamento, que por vezes funciona como um pronome aí pessoal, do caso reto, como a segunda pessoa de fala, mas pronome oblíquo, não mesmo, ok? E, em hipótese alguma, ele vai exercer uma função sintática de adjunto adverbial de um nome, que é a parte bizarra desse item aí, falando que ele possui uma função sintática de adjunto adverbial do substantivo Carla. Se vai ser um adjunto adverbial, gente, ou vai se vincular um verbo,
ou vai se vincular a um adjetivo ou a outro advérbio. Então, em hipótese alguma, vai ser a um substantivo. Então, eu tenho duas bizarrices aí. Colocar que ele é um pronome oblíquo e colocar que ele está exercendo uma função sintática de adjunto adverbial. Então, cancela isso, porque é o nosso item bizarro. O pronome se na frase é uma partícula obrigatória na construção da voz passiva sintética. Lembre-se de que. Lembre-se, gente, a gente tem aí voz reflexiva, pronome reflexivo, ok? Então, faça a ação de lembrar e sofra a ação de ser lembrado por você mesmo. Então, eu tenho pronome reflexivo aí, e não pronome apassivador. O pronome lhe exerce a função sintática de objeto indireto do verbo disse. Amores, pode marcar esse item lindinho. Quem diz algo a alguém. Então, eu tenho um verbo aí bitransitivo, transitivo direto e indireto. O que foi dito? Que não estava preocupado com as dívidas fiscais. A quem foi dito? Lhe, a você. Então, é mais ou menos nesse construto, né? E quem é o sujeito da oração? É irmão. Então, o seu irmão disse que não estava preocupado com as dívidas fiscais a você. É nesse sentido. E o lhe é típico de um objeto indireto. Então, guardem isso. Nós até colocamos isso, que o o e o a é do objeto direto e o lhe é do objeto indireto. Apareceu isso, ó, brilha o olhinho, porque vai ser um objeto indireto no meio da história. Gabarito da nossa questão, C de casa. O pronome seu pode ser classificado sintaticamente como objeto direto pleonástico. Amores, não vai ser pleonástico em hipótese alguma, exatamente porque seu irmão aí está na posição, gente, de adjunto adnominal do sujeito, né? O sujeito seu irmão aí. Então, esse seu está delimitando, especificando o irmão de quem. E aí está na posição de sujeito, não pode ser de objeto, ok? E se tivesse na posição de objeto, ele não seria o núcleo para ser um pleonástico. Lá na última oração, nós temos o seguinte, deixa eu só voltar aqui rapidinho, no trecho, ele ficou indignado, o predicado é classificado como verbo nominal. Amores, não, ele ficou indignado, a gente tem aí um predicado nominal bonitinho, ele o sujeito, o verbo ficar como verbo de ligação, indignado como característica do sujeito. Ok? Para ser um predicado verbo nominal, eu preciso de um verbo significativo mais característica para o sujeito ou para o objeto, que não é o caso. A gente tem verbo de ligação aí já de cara, tá bom? Nossa, tô descabelada. Tô gravando aqui para vocês descabelada, que horror. Não reparem nisso, pelo amor de Deus. Questão 4, nós colocamos essas 4 oraçõezinhas aí, só lembrando que a primeira e a segunda oração são bem parecidas. O que vai mudar aí, gente, vai ser em especial a posição da palavra solitários, ok? E alguns quesitos aí para a gente analisar predicativo, analisar adjuntos e por aí vai indo, ok? Questão 4, nós colocamos. Item 1. Diversos navegadores solitários já atravessaram o Atlântico e muitos deles confessaram ter sido uma experiência incrível. Amores, diversos navegadores solitários aqui exerce a função de sujeito do verbo atravessar, cujo núcleo é navegadores. Então, diversos e solitários são adjuntos adnominais de navegadores. Na 2, a gente tem como sujeito já diversos navegadores. E os solitários veio para o predicado. Foi depois aí. E eu tenho um verbo significativo. Então, eu tenho uma característica para o meu sujeito, mas o meu verbo é significativo. Então, eu preciso ficar atenta a isso. Eu já não vou ter aí solitários como adjunto adnominal, e sim como predicativo do sujeito e verbinho significativo. Então, mudança sintática aí, tá? Mudança de função sintática. Eu já vou ter um predicativo do sujeito nesse segundo caso. Experiência incrível aqui, gente, já vai ter muitos deles, muitos deles aí, muitos como a ideia de sujeito do confessaram, e esse deles aí aparecendo como um núcleo, muitos desses navegadores, e aí como
um predicativo como um adjunto adnominal. E experiência incrível aí, amores, esse incrível, nossa, tá distorcido aqui, tá, amores? Tá aparecendo distorcido para vocês. Esse incrível como adjunto adnominal de experiência, experiência como núcleo do meu objeto direto. No 3, eu tenho Juliana comprou um livro sobre minérios do Centro-Oeste. Do Centro-Oeste, gente, é uma característica para minérios e não para livros, ok? E o cemitério antigo da vila era vigiado por 2 fantasmas espertos. Esse fantasmas é o núcleo e 2 fantasmas, 2 espertos aí, como adjunto adnominal de fantasmas. Com isso, amores, gente, saiu um pouquinho, na hora que projetou, saiu desvinculada a informação aí bonitinha, do jeito que a gente tinha colocado. Com isso, o que eu quero que vocês percebam? Qual é a alternativa que coloca correto aí, gente? Em 1, o vocábulo navegadores é adjunto adnominal do substantivo solitários. NUP, solitário, gente, é adjunto adnominal de navegadores, o núcleo é navegadores. Em 4, os vocábulos dois e espertos são adjuntos adnominais dentro da expressão dois fantasmas espertos. Gabarito correto. O 2 e o esperto especifica o nosso núcleo que é fantasma, o nosso substantivo que é fantasma. Então, corretíssimo. Em 2, os vocábulos muito e experiência são adjuntos adnominais. Muitos é sim um adjunto adnominal, agora experiência é núcleo. Núcleo é do nosso objeto direto. Experiência incrível, incrível sim é adjunto adnominal de experiência, agora experiência é núcleo, tá, gente, do nosso objeto direto. Em 3, a expressão do Centro-Oeste é adjunto adnominal de livro. Falso, é adjunto adnominal, gente, de minérios e não de livros, tá bom? E em 2, o vocábulo solitários é adjunto adnominal do sujeito da oração. Não, é predicativo do sujeito da nossa oração. E aí eu tenho um predicado verbo nominal. Na questão 5, nós colocamos um fragmento de texto para vocês, retirado aí da Martins Fontes, perdão, e analisamos alguns quesitos aí dentro, alguns quesitos sintáticos dentro desse texto, tá, gente? Essa questão 5 era uma questão basicamente de interpretação textual, que buscava o quê? De fato, a informação central dessa questão, né, desse fragmento. O texto apresenta uma situação de uso das tecnologias de comunicação e informação por um jornalista. A mudança do uso do telefone para o chat evidencia a transformação na dinâmica de quê? De trabalho, em função das tecnologias de comunicação e de informação. Gente, isso dá para a gente perceber no contexto atual, né? O uso dos chats, por exemplo, hoje em dia, tem sido muito mais viáveis nas nossas situações acadêmicas de trabalho. E o texto fala exatamente isso, que para o papel do jornalista, agora não se telefona, se coloca em chat, que fica muito mais rápido, muito mais dinâmico aí, ok? A questão 6 vem aqui com as questões sintáticas acerca desse fragmento de texto. E aí vem com o julgar as alternativas, ok, gente? Então, no primeiro período do texto, as expressões via computador pela primeira vez e em 1988 possuem a mesma função sintática. Qual é a função sintática, gente? Adjunto adverbial. Só isso. Ah, mas eles são de tempo, de meio, de não sei. Não está pedindo a classificação dessas funções sintáticas, está pedindo somente a função sintática. Então, fiquem atentos a isso, porque é bem típico de questões de provas mais concorridas. Tem a mesma função sintática? Sim. Aí, adjunto adverbial. Tem a mesma função sintática? Sujeito da oração. E não pediu a classificação das funções sintáticas. Ok? Está pedindo a mesma função sintática. A mesma função é a de adjunto adverbial. Os 3 primeiros verbos do texto apresentam o mesmo referente semântico para a função de sujeito. Item corretíssimo, gente. O mesmo referente. Em C,
permitiu-me aposentar não só a Olivetti. Olivetti, gente, era a marca de máquina de escrever. E eu tinha uma máquina de escrever dessa, antiga e fofinha. Então, aqui ele coloca, o pronome me exerce a função sintática de objeto direto pleonástico. Amores, aqui é de objeto indireto. O me e o te são falcianes, a Titi até falou isso para vocês. Podem exercer a função de objeto direto ou indireto, de acordo com o quê? Com o contexto. E aí permitiu aposentar não só a Olivetti para mim. Esse me está com sentido de objeto indireto, para mim, ok? Em D, até que um dia o engenheiro de informática do jornal me disse: o uso das vírgulas na expressão um dia está em desacordo com a norma padrão da língua portuguesa, posto que o período está na ordem direta da oração. Amores, não está em desacordo, está aí como termo que intercalado, então está corretíssimo. Até que o engenheiro de informática do jornal me disse, isso aqui está intercalado, está no meio da minha oração aí, então está certíssimo usar essas vírgulas aí, então não é em desacordo, é um item falso. Na oração, o texto entrava direto nos terminais da redação, digitalizado, o adjunto adverbial está intercalado no predicado verbo nominal. Certíssimo, gente. Eu tenho entrava aqui e digitalizado como característica. Então, esse adjunto adverbial aí está no meio da minha oração, por isso até que ele está entre vírgulas aí, ok? Então, nossa sequência é certo, certo, errado, errado, certo. Última questão, a gente tem aqui uma chargezinha bem interessante, onde está o sujeito, o aluno não veio mais assistir aula, ok? E aí tem uma coisa bem interessante em relação a esse verbo assistir, tá bom, gente? Com base na análise semântico-sintático da charge, julgue os itens a seguir. De acordo com a semântica do verbo assistir, presente na charge, há um desvio quanto à transitividade verbal e à estrutura morfossintática do complemento verbal. Certíssimo, gente, foi algo até que eu falei em uma das nossas aulas. O verbo assistir, no sentido de ver, é assistir a algo. Então, ele vem com a preposiçãozinha a. Então, ele é transitivo e indireto. O aluno assiste às aulas, o aluno assiste à aula, craseado. Então, ele deveria ser aí um verbo transitivo e indireto, que na charge não apareceu, colocou somente assistir aula, que é a forma coloquial que nós temos aí desse contexto. Então, está em desacordo com a norma padrão da língua portuguesa. Infere-se no contexto que o sujeito semântico do verbo assistir é aluno. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. O aluno deixou de assistir à aula. A expressão o sujeito e o aluno exercem a mesma classificação sintática nas orações às quais pertencem. Item correto, certíssimo também, gente, bonitinho. O verbo estar é classificado nesse contexto como verbo de ligação. Falso. Amores, ele é um verbo significativo aí. Ele está vindo onde está o sujeito, a ideia de estaticidade. E quando vem o verbo estar com a ideia de estaticidade, de local, ele não é verbo de ligação, ele é verbo significativo. Ok? O vocábulo mais possui a mesma função sintática que o artigo definido o, adjunto adnominal. Equivocado, gente. A gente tem aí o vocábulo mais como um adjunto adverbial de intensidade e o o, sim, como adjunto adnominal, ok? Amores, eu espero que tenha ficado tudo claro. Caso haja qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, uma boa semana de estudos e a gente se encontra na nossa aula ao vivo. Beijinho!